Pessoal, prova do Enem 2019 de matemática, tá? Então vamos lá. Prova Enem 2019 matemática. Então nós temos a primeira questão do nosso material aqui, tá? Que eu vou colocar na descrição do vídeo aí. Nós temos assim, o slogan "Se beber, não dirija", tá? Muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil. Chama atenção para o grave problema da ingestão de bebidas alcoólicas por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código Brasileiro de Trânsito, né? Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor do veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para os motoristas alcoolizados foi aumentado. Tá? Em consequência dessas mudanças, observou que queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que seguiram as mudanças implantadas de 2013, conforme os dados do quadro. Daí tem um quadro aqui mostrando que essa rigidez na lei em relação às bebidas vai reduzindo o número de acidentes. Então a gente tem um quadro aqui que é o ano, não é? O ano a gente tem aqui 2013, 2014 e 2015, certo? E nós temos aqui o número de acidentes, para cada ano. Em 2013 foi 1.050, em 2014 900, em 2015 850. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes dessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Pessoal, de 2014 para 2015 teve uma redução, certo? Essa redução foi de quanto? Pessoal, 900 para 850, não precisa fazer cálculo, né? Mas vou botar aqui, ó, 900 menos 850. A redução foi de 50 acidentes. Por quê? Porque é uma redução absoluta. O Enem trabalha muito com redução percentual. Não é fazer a porcentagem, quantos por cento foi reduzido. Então está falando redução absoluta, quando a redução absoluta é em número. Quanto de número que reduziu. Tá? Então aqui eu tenho uma redução absoluta. Tá? 50 de 2014 para 2015, tivemos uma redução de 50. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperado nessa rodovia, não, eu pulei uma parte aqui, ó, suponha que a tendência da redução do número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes, ou seja, os próximos anos, seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Então, nos próximos anos vai reduzir a mesma coisa de 2014 para 2015, ou seja, cada ano que passa, reduz 50. Né? E ele quer saber para o ano de 2018. Pessoal, isso aqui seria um exercício de quê? De PA. Uma PA com razão negativa. Ou seja, cada valor no próximo vai diminuindo 50. Eu vou utilizar a fórmula da PA quando for um número muito afastado. Como eu estou aqui em 2015 e ele quer em 2018, eu acredito que todo mundo faria isso aqui, ó, 2016, 2017 e 2018. Pessoal, tem necessidade de aplicar uma fórmula, correr um risco aí de cometer um erro? Eu acho que não, né? Vão só diminuindo 50, ó. Olha aqui, a razão, menos 50. Está aqui menos 50, 850 menos 50, em 2016 vai ter 800. Daqui para cá, reduz 50, 750. Daqui para cá, reduz 50. Chegamos na resposta de 700 acidentes em 2018. Então aqui a gente tem a alternativa de letra D, de Dinamarca. Tranquilos? Tá? Dá para fazer por PA? Dá para fazer por PA. A razão é menos 50. Tu tem que perceber que aqui vai ser o A1, ó. Aqui vai ser o A1, ó. O A1, e tu vai querer, ó, 2015, 16, 17, 18, tu quer o A4, ó. O A4, né, aparece assim, ó, A4 é o A1 mais 1 dá 3R, ó, 3 mais 1 dá 4.
O A4 que eu quero saber. O A1 seria o número de acidentes aqui, eu estou considerando aqui o tempo 1, 850. Mais 3 vezes a razão negativa de menos 50. 3 vezes 50 negativo dá menos 150. 800 menos 150, olha lá, 850 menos 150, 700. Fazer assim ou fazer assim? Pessoal, depende. Se fosse lá no ano 2028, eu não ia sair falando menos 50, menos 50, menos 50. Daí eu aplicaria a equação da PA. Mas nesse caso eu acho que dá para fazer direto. Então aí a gente tem a questão de número 1 do nosso material. Vamos para a questão número 2. Alguma dúvida aqui? Tá? Você pode abrir o microfone aí, falar, perguntar. Na aula de domingo aula de sábado é natural, né? A gente discute as questões, tá? Diferente do material que eu estou fazendo lá, que daí já é uma coisa pensada para ser rápido na resolução. Aqui não, aqui a gente discute, né? Porque o que a gente discutir aqui pode ser uma ferramenta para uma próxima questão no próximo Enem. Então vamos lá, questão número 2. Questão número 2. Uma empresa tem diversos funcionários, tá? Um deles é o gerente. Então, a empresa tem N funcionários. Vou botar aqui, N funcionários. N funcionários. Funcionários. Um deles é o gerente. Tem um gerente. Vamos botar aqui. Um gerente. Tá? Eu comentei dessa questão aqui na aula de funções, né? Uns dias atrás. Tem o gerente que recebe R$1.000 por semana. Então, o salário desse gerente é R$1.000, tá aqui, R$1.000 por semana, tá? Então, ele recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Então, quantos diaristas ele tem? Se são N funcionários, eu tenho N menos 1, ó. N menos 1. Por que menos 1? Porque o gerente não é diarista, ele é gerente, já tem o salário dele. Agora, os outros são diaristas, né? Então, eu tenho N menos 1 diaristas, tá? Cada um deles trabalha 2 dias por semana. Tu vê, o salário do gerente é R$1.000 por semana. E cada diarista trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Então, o cara vai 2 vezes na semana e cada dia recebe R$80. Então, na semana ele vai receber R$160. Eu não vou botar direto aqui, tá? Eu vou botar assim, ó. 2 vezes R$80 por semana. Tá? Essa organização aqui é 50% do exercício, né? Quando tu organizar, eu sempre falo, não dá para te fazer um exercício sem tu entender o que estão perguntando. Às vezes eu pego um exercício e não consigo fazer, né? Fábio, qual foi o teu problema que não consegue fazer? Tu não sabe a matéria? Não, não é que eu não saiba a matéria. Eu não entendi o que me perguntaram. Se não entender o que me perguntaram, eu não vou conseguir resolver. Então, quanto mais eu me esquematizar, né, melhor para mim enxergar a situação. Então, os diaristas trabalham 2 vezes na semana, cada dia recebe R$80, eles vão receber aqui R$160, né, por semana, que é 2 vezes 80. Chamando de X a quantidade de funcionários, eu chamei de N. Vamos trocar aqui, ó. São X funcionários, são X menos 1 diaristas. E Y, a quantidade em reais que a empresa gasta semanalmente em seus funcionários é dado por quanto? Pessoal, Y, vamos botar assim, Y é os salários semanais. Olha lá, salários semanais. Pessoal, os salários semanais, vê se vocês entendem isso aqui, é o principal. Os salários não é o salário do gerente mais o salário dos diaristas. Ó, a soma dos salários, não é o salário do gerente mais o salário dos diaristas. Os salários é o Y, ele manda chamar de Y, certo? O salário do gerente é fixo, né? Na semana é 1.000, é fixo, certo? Agora, dos diaristas não é fixo, depende de quantos diaristas eu vou contratar. Se eu tenho 1 diarista, eu vou gastar 160. Se eu tenho 10 diaristas, eu vou gastar 1.600 a mais, além do gerente. O gerente eu tenho.
Então eu vou ter o gerente, que é 1.000, mais os salários dos diaristas. Quanto é que é o salário do diarista? Ah, é 160? Não, 160 a cada diarista. Quantos diaristas eu vou ter? Se são X funcionários e um é o gerente, eu tenho X menos 1. Olha lá, X menos 1 que multiplica 160. Aqui vai dar o número de funcionários. Se eu tiver um só, olha só, se eu tiver um funcionário só, é só o gerente. 1 menos 1 dá 0. Vai dar R$1.000 de despesa, só tem o gerente. Se eu tiver dois diaristas, 2 vezes 160 é 320, mais os 1.000, 1.320. Ó. Se eu tiver 2 diaristas, eu tenho 3 funcionários. 3 menos 1 dá os 2 diaristas. 2 vezes 160 mais os 1.000 do gerente. Então é isso aqui mesmo. Bom, agora só vou dar uma ajeitada. Eu vou fazer a distributiva. Esse 160 eu vou multiplicar aqui e vou multiplicar aqui. Então eu vou ficar aqui, y é igual a 1.000 mais 160x menos 160. Cheguei na expressão final, que o meu y vai ser 1.000 menos 160, daria 900, 840. Vamos conferir aqui, 840, 840 mais 160x, mais 160x, tá? Então eu tenho aqui a primeira questão, a segunda questão bem tranquilas, as duas, tá? Esta aqui vai dar a letra D, 160x mais 840. Resposta à letra D de Dinamarca. Tá? Uma questãozinha de função em geral, não o que a gente está vendo. Certo? A primeira de PA, a segunda de função. Tudo bem tranquilo. Pessoal, a terceira eu vou apagar o quadro. Tá? A terceira já... Pô, quando cair isso aqui... É um gráfico que não é comum, né? É um gráfico, muitos chamam de teia de aranha, outros chamam de radar, tá? Então a gente tem um gráfico aqui, a gente vai ter que interpretar o gráfico primeiro, tá? Porque não é um gráfico comum, de uso comum na matemática tradicional do ensino médio, para depois a gente tentar resolver a questão aqui, a questão número 3, tá? Uma questão bem difícil, tá? Deixar vocês tirar um print aí para mim apagar o quadro. As duas primeiras tranquilas. Feito? Então vamos lá. Questão número 3. Tá? Eu vou desenhar o gráfico. Não é um gráfico fácil de fazer. É de domingo até segunda. Então, vamos fazer aqui um centro aqui. Domingo. Deixa eu ver o ângulo mais ou menos. Segunda. Terça vai dar mais ou menos aqui. Terça. Quarta. Quinta. Sexta e sábado, tá? Bom, nós temos aqui são 7 lados, né? Então nós temos um gráfico assim, quantos que eu tenho? 0 é aqui, ó. Vai do 2 até o 10, de 2 em 2. Então vou marcar aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Então aqui eu vou ligar aqui, ó. Aqui é 2. Aqui é 4. Aqui é 6. Aqui é 8. E aqui é 10. Estão perdendo tempo desenhando isso aqui, ó. Aqui é 10. O que significa? Isso aqui é um gráfico, está dizendo ali, vendas da última semana, tá? Vendas da última semana. Vou botar aqui, vendas da última semana.
Então eu vou ter gráficos aqui dentro, tá? Segundo o enunciado aqui de calda de cana vendido, de refri vendido e de pastel vendido, tá? Eu vou fazer um gráfico aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui. A linha cheia é o pastel, tá? Depois eu vou fazendo os outros gráficos aqui. Eu vou fazer em vermelho o pastel. No domingo eles venderam 10 pastéis, ó. Daí pegou aqui, ó, 10, ó, pastel. Na segunda-feira eles venderam 2 pastéis, tá aqui em cima do 2, ó. Então o gráfico é assim, ó. Uma reta aqui. Isso aqui só serve para atrapalhar, tá? Mas eu vou fazer como tá aqui. Depois na terça-feira ele vendeu 4 pastéis, tá na linha 4 aqui, ó. 4 pastéis. Depois na quarta-feira ele continuou com 4 pastéis. Se eu errar esse desenho aqui, eu erro o exercício, tá? Depois ele vendeu na quinta-feira 7 pastéis, é 10, 8, aqui 7 pastéis, vou botar um 7zinho aqui. Eu vou até botar os valores aqui, ó, 2, aqui é 10, né? 2, aqui 4, aqui 7, eu estou fazendo só do pastel aqui. Na sexta-feira ele vendeu 8 pastéis, 8, aqui foram 7. Tá? Depois no sábado ele vende 10 pastéis e depois aqui ele fecha o gráfico. Então aí tem o gráfico dos pastéis. Pastéis. Tá? Bom, o que eu vou fazer? Não vou fazer todos os gráficos aí para não perder tempo. Mas daí eu vou ler no desenho e vocês acompanhem aí pelo material, certo? Um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana, tá? Em copos, tá? Não interessa em lata ou em copos. Ele vende pastel, refri e caldo de canas. A gente tem que saber resumir o enunciado quando é muito enrolado. Faz levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico. Daí o gráfico tem os valores, como eu mostrei para vocês. Eu fiz só do pastel aqui, ó. Ah, quarta-feira, quantos pastéis ele vendeu? Vem no gráfico, ó. 4 pastéis. Não podemos errar as contas aqui, tá? Vocês me ajudem. Se eu errar alguma coisa, vocês tentem olhar no gráfico aí. Na prova do Enem o gráfico é maior do que está no nosso material, é mais fácil de enxergar. Vamos ver. Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana. Olha só, o gráfico está me falando da semana, da última semana, do passado, da última semana. Ele está me dizendo, não é, que ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refri de lata igual à soma da quantidade de refri de lata e de caldo de cana em copos validados no respectivo dia da última semana. Olha que frase diabólica, né? Ele poderia ter chamado só de refri, como eu vou chamar, não é? Refri, caldo de cana, né? Vou botar caldo, né? Refri, caldo e pastel. Ficaria bem mais fácil. Então, caldo em copo, refri em lata, isso aqui polui muito o enunciado. Então, vamos dar uma resumida nisso aqui. Eu vou ter que ler de novo a frase. A frase diz o seguinte, ó. Em cada dia da próxima semana, uma quantidade de refri em lata. Então, é refri da próxima semana. Vou chamar de RP. Refri da próxima semana é igual à soma, tá? É igual à soma das quantidades de refri e de caldo de cana. Então, vou botar aqui refri, vou chamar refri da última semana, vou chamar RU e caldo da última semana. Então, eu tenho o refri da próxima semana é igual à soma, não é? Dos refri da última semana, que é o gráfico é da última semana, e o caldo de cana da última semana. Aqui já dá para me calcular, ó, porque o refri da última semana eu botei aqui, ó. Quanto é que, pô, não tem, eu fiz o pastel. Mas vamos lá, quanto é que é o refri da última semana que ele vendeu? O refri é a linha que é cinza. Então ele vendeu aqui 6 domingo, 6 refri, eu vou botar aqui, refri da última semana, refri da última semana. Ele vendeu 6, pessoal, eu vou no gráfico aqui, porque eu não desenhei, senão vai ficar muita riscaria aqui, ó.
é a linha cinza aqui, 6 no domingo. Na segunda, ele vendeu 4, vocês vão conferindo aí, ó. Ele vendeu 4, tá? Na terça, ele vendeu 4 de novo. Na quarta, refri, ele vendeu 2, 4, vendeu 5. Na quinta, ele vendeu 8 refri. Depois, na sexta, ele vendeu 8 refri. Depois, no sábado, ele vendeu 8 refri. Pessoal, se eu não errei a conta, vai dar, ó, 8 vezes 3 dá 24. 24. Aqui dá 10, dá 19. 19, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Eu não posso errar aqui. Refri, ó, aqui eu já tenho um erro. No domingo é 7 aqui, ó. Aqui é 7. Está entre o 6 e o 8, ó, refri. Depois dá 4, 4. Aqui dá no meio, aqui dá 5. Agora eu acho que está certo. Vamos fazer a conta de novo. 8 vezes 3 dá 24. Aqui dá 8. 8 com 7 dá 15, com 5 dá 20. 20. Foram 44 refris na última semana. Ou seja, do gráfico. O que for do gráfico eu vou botar aqui, ó. Então eu tenho 44 aqui, ó. 44. Agora eu vou ver o caldo de cana em copo. Tá? Caldo da última semana. Cálculo da última semana. É o pontilhado aqui, ó. Tente acompanhar. A linha fechada lá, pontilhada. Pontilhada tá difícil, ó. No domingo ele vendeu 4. No domingo ele vendeu 4. Na segunda-feira ele vendeu 3. Na quarta-feira, pontilhado, tá na primeira teia de aranha lá, ele vendeu 2. Na quinta-feira, ele vendeu 4. Na sexta-feira, 2, 4, 6, ele vendeu 7. No sábado, ele vendeu 7 de novo, né? 7 de novo. Quando é pares, né? A teia, cada parte da teia fechada é par, ó, 2, 4, 6. Quando cai no meio, é o ímpar ali do meio, né? Bom, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, faltou o sábado. O sábado, ele vendeu 7. Pô, 7 de novo? Tem coisa errada aqui. Vamos de novo, ó. Domingo 4, segunda 3, quarta 2, quinta 4, sexta 7, sábado 7 de novo. Fechou. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Opa, tem coisa mal aqui. De novo, 4 no domingo. Imagina isso na prova. Segunda dá 3. Terça dá... Opa, faltou a terça aqui. A terça tem 1, ó. A terça tem 1. Domingo, segunda, terça. Tem 1 aqui, ó. Mais 1. Terça-feira, 1, ó. Entre o 0 e o 2. Tá? 1. Vamos ver o que fechou aqui. 1 mais 2 mais 4. Vamos resolver aqui. 7, 7, 14. 7, 7, 14. Com 4, 18, 20. 20, 24, 28. 28. Pessoal, o número de refris da última semana, ele vendeu 44 e o caldo de cana ele vendeu 28. Então aqui o refri da próxima semana, que ele vai vender 44 mais 28, 8 com 4 dá 12, vai 1, 4, 5, 6. 62. Não, 70. 4 com 2 dá 6, com mais 1 dá 7. 72 refris, tá? Pessoal, o cálculo dele de refri da próxima semana são 72 refri. Por quê? Porque o que ele vai vender na próxima semana de refri é o que ele vendeu de refri na última semana, mais o que ele vendeu de caldo. Bom, essa é a primeira frase que nós temos ali, né? Uma quantidade de refri é igual à soma das quantidades de refri na lata e do caldo, nos respectivos últimos dias da semana. Quantos pastéis
quanto aos pastéis, estima-se vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refri em lata que prevê vender em tal dia. Foi o que a gente calculou. Então aqui, os pastéis, P de pastéis, tá? Os pastéis da próxima semana é igual ao refri da próxima semana, que em tal dia ele pretende vender 72. Então, pastéis da próxima semana também é 72. A quantidade igual de refris, tá. Já para o número de caldos de cana em copos, ó, caldo de canas em copos, tem que ver se é do passado ou agora. Já para o número de caldos de canas em copos, estima-se que as vendas diárias serão iguais à da última semana. Então, o caldo de cana da próxima semana vai ser igual ao caldo de cana da última semana. Isso aqui é igual, certo? Finalmente chegamos na pergunta. Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que o comerciante deve vender na próxima semana. Ele quer saber o que ele vai vender a mais na próxima semana. Então, ele quer saber os números de pastéis da próxima semana menos o número de pastéis da última semana. Por exemplo, ele vendeu na última semana, sei lá, 30 pastéis, na outra 40, a diferença, o que ele vai vender a mais é 10, que é 40 menos 30. Nesse caso, vamos ver o que a gente já tem aqui. Os pastéis a gente não tem. E agora? Ah, tem aqui, ó, os pastéis da próxima semana é 72, é o mesmo do refri da próxima semana. Vai ser 72, menos os pastéis da última semana, pessoal, vão ter que contar. Pastéis da última semana, sai do gráfico também. Me acompanhem agora, pastéis é a linha cheia. A linha cheia foi a que eu desenhei, vai ficar fácil aqui, ó. No domingo eu tenho 10 pastéis. Na segunda-feira eu tenho 2 pastéis. Na terça-feira eu tenho 4 pastéis. Na quarta-feira, 4 pastéis. Olha só, com o gráfico pronto fica mais fácil. Na quinta-feira, 7 pastéis. No sábado, 8 pastéis. E na sexta, 8 pastéis. E no sábado, 10 pastéis. Olha lá, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, na última semana ele vendeu quanto? Que é o que eu preciso aqui, ó. 12 com 8 dá 20, 20 com 10 dá 30, vou botar os 30 aqui, e 8 mais 7 dá 15, 45 pastéis na última semana. Pessoal, ele me diz no enunciado que o número de pastéis da próxima semana é igual ao refri da próxima semana, que foi mais complicado. O refri da próxima semana é o número de refri da última semana mais o número de caldos da última semana. E no final ele pergunta quanto que eu tenho que comprar a mais de pastéis, quanto que eu tenho que fazer a mais de pastéis para a próxima semana. Se na próxima semana eu vou ter 72 pastéis vendidos e na última semana foram 45, eu vou ter que fazer a mais essa diferença. 72 menos 45. 5 para 12 dá 7, emprestou 6, 6 menos 4 dá 2. 27 pastéis. Se tem essa alternativa, a gente acertou. 27 é a alternativa letra B. Pessoal, esse monte de cálculo aí, se tu não acha a resposta certinha, erro de cálculo. Conclusão dessa questão, tá? Questão fora da curva das questões do Enem. Tá? Aqui a gente tem que fazer na ordem que o nosso material nos dá. Mas era uma questão que certamente eu pularia. Deu vontade de falar assim, pessoal, vamos fazer, em vez de fazer até 15, vamos fazer até 16, vamos deixar essa lá para o final da última semana. Mas a gente vai ter que fazer igual, né? Nosso objetivo aqui é fazer todas. Não interessa se é bom ou é ruim, tá? Provavelmente é uma questão que o TRI verificou que teve muitos erros, né? Porque aqui, errar aqui, as somas aqui, é barbada, né? Aqui tu esquece uma coisinha e já dá uma soma diferente aí, né? Tá? Então tive o maior cuidado, mas observe que na hora de contar eu com gráfico no quadro eu tive uma facilidade maior. Tu na prova tu tem um gráfico bem grande, né? Mas o problema é tu entender esse tipo de gráfico que não é comum no ensino médio. Então questão 13 aí, se alguém tem alguma dúvida pode perguntar, tá? Se não, tirei um print e vamos para a questão número 4. Vamos para a questão de número 4.
Eu me lembro que essa prova foi bem difícil. Eu acho desnecessária essa questão, né? Mas tá aí. Tiraram um print? Vamos para a questão número 4. Eu ia puxar a prova PPL 2020 para vocês, só que eu não tenho ela editada ali com o símbolo do curso e tal coisa. Então a gente vai levar 3 semanas nessa prova aqui, depois a gente vai para o PPL 2020, tá? Eu já tenho as questões, mas não tá organizadinho do jeito que fica para nós aí. Então, hoje de manhã a Bruna me chamou ali, eu já botei a prova no grupo para vocês. Então, vamos lá, questão número 4. Questão número 4. Também tem um gráfico aqui que está pequeno. Deixa eu ver aqui. Energia em watts vezes minuto. Energia watts vezes minuto. Agora a gente vai ver o que se trata. E o tempo em minutos. E o tempo em minutos. E daí tem um gráfico aqui, né? E tem uns pares ordenados aqui. Algo desse tipo assim, ó. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui tem 8 pontos, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6. 1, 2, 3, 4. Vamos esticar mais isso aqui. 5. Ponto 6, ponto 7 e ponto 8. Vou esticar mais o gráfico aqui, que eu vou tentar enxergar agora aqui no nosso material aqui. Deixa eu ver, 1,20 eu acho que é. 1,20. O ponto 2 aqui, 2. Os primeiros tudo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 35. Aqui vai ser 3 e alguma coisa. Aqui vai ser 4 e alguma coisa. Aqui vai ser 5 e alguma coisa. Aqui vai ser 6 e alguma coisa. Aqui vai ser 7 e alguma coisa. Aqui 8 e alguma coisa. Vamos ver o que eu enxergo aqui. 2 é 35. Se alguém vê outro valor aí, me fala. Aqui é 40. O 4 é com 55, eu acho que é. 55. O 5 é com 75. O 6 é com 85. O 7 é com 105. E lá deve ser 120, 120. 120. Tá? Temos uma planta aqui. Temos uma planta aqui numa casa. A gente tem aqui um quarto. Um quarto, diz ali 13 watts. 13 watts. Tem um banheiro aqui. Eu acho que é 12 watts, né? 12, banheiro 12 watts. E tem uns números aqui também. Um é a sala. Sala 20 watts. Aqui é o 4, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui uma suíte é 15 watts, aqui tem um banheiro, não dá para enxergar aqui, eu vou botar 5 watts, banheiro, não sei se é 5 ou 15 watts, tá, é o 5, vai nos prejudicar isso aqui. E o 6, cozinha, 10 watts. Cozinha, 10 watts. E a entrada aqui, ó. Entrada aqui, tá? Bom, tá meio difícil de enxergar o gráfico ali, tá? Não sei como é que tá aí no
no material de vocês. Mas vamos ver aqui, ó. Nos 6 cômodos, tá? Tem 6 cômodos ali, 6 cômodos, né? De uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra, né? Entra, né? E apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Então, tu entrou no cômodo, ligou a luz. Tu saiu e apagou imediatamente, tá? Suponha que o acendimento e desligamento seja instantâneo, ou seja, tu entrou, ligou a luz, tu saiu da peça, desligou a luz. O morador desta casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. Então ele foi entrando, olhando lá na sala, banheiro, quarto, suíte, ele foi olhando as peças e ficou 1 minuto em cada peça. Então isso é uma informação importante, né? Então ele fica 1 minuto em cada peça. Vou botar assim, 1 minuto em cada peça. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia, watts vezes minuto. Estou entendendo aqui. Ele deu aqui o consumo da luz. Na sala tem uma lâmpada de 20 watts. Nesse quarto uma lâmpada de 13 watts. Nesse banheiro uma lâmpada de 12 watts e assim por diante. Tá? E ele fica 1 minuto. A gente sabe lá da física que energia é potência vezes tempo. Então, se tu pegar a potência que é em watts das lâmpadas e multiplicar o tempo em minutos, tu vais ter aqui a energia em watts vezes minuto. A gente sabe que o comum nas nossas contas de luz é o quilowatt-hora, tá? Então, nós temos aqui watts vezes minuto, porque é uma coisa rápida, né? Em função do tempo T em minutos. Das lâmpadas de LED dessas casas, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 até 6, as potências para as respectivas lâmpadas indicadas, a sequência de deslocamento pelos cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico ele quer saber em quais peças que tu passou. Então vamos ver aqui, ó. Tu vai entrar na sala e vai ficar 1 minuto, né? Então tu vai consumir quanto? 20 vezes 1 minuto. Ó, 1 minuto por peça. Então nesta peça aqui vai dar o que? Energia watts vezes minuto. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, em 1 minuto, ó, olha a coordenada, 1,20, ó, em 1 minuto deu 20 watts vezes segundo. Então, a primeira peça que ele entrou foi a peça 1, ó, a peça 1, foi a sala. Aqui, sala. E quer saber a sequência, né? Quer saber a sequência. Vamos ver a segunda peça. Daí tu vai ver aqui, ó, a segunda coordenada tá o 2 minutos. Por que 2 minutos? Pessoal, 2 minutos. Porque 1 ele já estava na sala. 2 minutos que se passou desde o início. Então aqui ele andou mais 1 minuto, ele tem mais 1 minuto, então ele está em outra peça. Só que a energia acumulada foi 35. Então é uma peça de 35 watts, nem tem 35 watts. Né? Na realidade, o consumo de energia foi 35 watts vezes minutos, por quê? Porque está acumulando, ele está contando. Olha só, no primeiro minuto ele entrou numa peça de 20, no segundo ele vai entrar numa peça de 15, ó, 15 watts. Então 20 para 35 vai ser 15 watts vezes 1 minuto, que vai dar 15 watts vezes minuto, que vai ser o aumento da energia. Então qual é a peça que tem 15 watts? 15 watts é a suíte, ó. Não deve ter outra, eu só vou conferir aqui. Então ele foi para a suíte, que é a peça número 4. Ele veio na peça número 1, depois ele foi na peça número 4, ele foi na suíte. Suíte. Bom, 1 e 4. Não dá para fazer muita coisa, tá? Já dá para eliminar 2 aqui, ó. 1 e 4, tá? Vamos ver a terceira peça que ele vai. Ele passa para o consumo de 40, ó. Em 3 minutos ele passa para o consumo de 40. Então ele foi numa peça aqui de 5 watts. Olha só, porque é watts vezes minuto, né? Mas é 1 minuto, daí tu não conta. Então ele estava com consumo de 35, passou para 40, ele ficou 1 minuto numa peça de 5 watts. 5 watts, ele foi no banheiro, esse aqui, ó. 5 watts, o banheiro. O banheiro, ó, 5 watts, é a peça número 5. Ó. Ele foi para a peça número 5. Número 5 é o banho, aqui está como banho, né? O banho, é o banheiro, certo? Bom, daí tem 1, 4 e 5. Tá empatado aqui, ó. 1, 4 e 5, tô entre 2 aqui. Ai, ai, ai. Pô, vai lá no final, lá. Prof, sabe o que eu fiz? Eu fui até onde elas eram iguais, fui somando.
Aí quando eu cheguei na parte que se diferia se elas iam de 4 ou para outro lugar, que eu não lembro, Sim. eu calculei ali para ver a diferença. Tá, mas daí qual é que é? Daí tem que ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Na realidade, a gente vai fazer as diferenças aqui, ó. Então, olha só, de 20 para 35 vai dar uma de 15 watts, que é a switch, né? 15 watts. Para 45 dá 15 watts. A próxima vai ser de 40 para 55, vai dar 15 watts. Depois de 55 para 75 vai dar 20 watts. 20 watts. Depois daqui para cá, 75 para 85, vai dar 10 watts. 10 watts. Aqui para 105 vai dar 20 watts. 20 watts. E daqui para cá vai dar 15 watts. 15 watts. É a última que define? Olha lá. 145. A última que define, ó. 145 é a A ou a C. Vamos ver se é a peça 3 ou a peça 4. 15 watts, quem é? É a peça 4, ó. 15 watts. É a switch. Switch é a peça 4. Ó, é a peça número 4. Então a resposta vai ser A de América. Tá? Agora ficou fácil, né? 15 watts. Quem é que tem 15 watts? 15 watts é a peça 4. Tá? Depois 20 watts. 20 watts ele voltou para a sala. É a peça 1. 10 watts, ele foi na cozinha. Cozinha. A cozinha é a peça 6. 20 watts, ele voltou para a sala, peça 1. E 15 watts ele foi para a peça número 4. Então tem essa sequência. 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1, 4. Também uma questão fora da casa, né? Resposta alternativa a letra A, tá? Bom, vamos voltar aqui para o nosso resumo aqui, ó, da questão, que é uma questão chata, interpretação de gráfico, tá? A potência, eu usei potências aqui. O que seria a potência? Pessoal, a potência é energia dividido por tempo. Para esse exercício, o tempo é 1 minuto. Presta atenção. Para esse exercício, o tempo é 1 minuto. Então, a energia e a potência são iguais. A energia e a potência são iguais. Só que aqui, o gráfico me dá energia acumulada, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 20 watts, eu entrei numa peça de 20 watts, porque a potência e a energia são iguais. Agora, do 1 para o 2, foi para 35. Até se tu te confundisse, tu não vai achar uma peça com 35 watts. Mas ali é energia, 35. Então, 20 foi da primeira peça e 15 da segunda. Então, tu vai fazer sempre a diferença de uma peça para outra. Olha aqui, ó, 35 menos 20, tu entrou numa peça de 15, 40 menos 35, mais de 5. Aqui que eu saí com raciocínio, 55 menos 40 dá uma de 15, 75 menos 75 dá uma de 20, então daqui para cá ele entrou numa peça de 20 watts, ou seja, está na sala. Tá? Então é uma questão de interpretação de gráfico violenta. Tá? Realmente é uma questão bem difícil. Tá? Eu falei que essa prova, eu tenho lembrança que a prova de 2019 era bem complicada. Tá? E assim, ó, o Lucas, que foi nosso aluno, tirou o primeiro lugar na FURG, ele entrou em primeiro lugar porque ele fez uma matemática boa. Tá? Eu me lembro que na época ele falou assim, Fábio, a minha pontuação matemática foi lá em cima. Tá? Então pegou uma prova difícil, fez uma pontuação boa em cima de uma prova mais difícil. A gente se falava todos os dias, né, quando estava aquele ranking. Né? Teve um dia que ele caiu para segundo lugar. Daí eu falei para ele, fica tranquilo, esse cara que entrou na tua frente aí tem uma pontuação gigantesca. Esse cara ele vai fazer em outro lugar, ele não é daqui. Tá? E ele chegou no último dia, ele voltou para primeiro lugar. Tá? Então ele fez uma pontuação numa prova difícil, tem essa vantagem. Se tu der o pé quente, vamos dizer assim, de estar iluminado de fazer as questões numa prova difícil, tu vai lá em cima. Tá? Bom, vamos seguir. Deixar vocês tirar um print, vamos para a próxima. Tá? Então, duas questões violentas aí. Vamos ver se melhora. Senão a gente não vai conseguir fazer nem 15 hoje. Se continuar nesse ritmo aqui. Deu? Vou apagar. Questão número 5. A prova de 2020 bem mais fácil, né? Eu pelo menos achei, né? Até agora, né? Vamos ver, daqui a pouco ela melhora, né?
Pensei na 5, mas vamos lá. Questão número 5. Começamos às 10, foi quase uma hora aí de aula e a gente na questão 5, mas vamos lá. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, o IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levadas em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade, renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é o 0, tá? E o maior é 1. Então, o IDH ele varia entre 0 e 1. Entre 0 e 1, tá? 5 países foram avaliados e obteram os seguintes índices de desenvolvimento humano. Claro que tem 5 países porque é 5 alternativas, né? O primeiro recebeu um valor X. O primeiro um valor X. O segundo, raiz de X. O terceiro, X elevado a 1/3, que é raiz cúbica, né? O quarto, x ao quadrado, e o quinto, x ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Pessoal, IHD de 0 até 1, tá? Vamos botar assim, por norma, tá? Mas para o nosso exercício, nenhum atingiu 0 e nenhum atingiu 1. Então, isso aqui não dá 0 nenhum, tá? Então, para nós aqui, o nosso IDH do nosso exercício é entre 0 e 1, tá? Para o exercício, botar assim, exercício varia de 0 até 1. Olha a pergunta, qual desses países obteve o maior IDH? O maior IDH. Então, a gente vai ter que comparar e ver qual que é maior. Qual que é maior desses aqui? Tá? É ruim comparar raiz quadrada com potenciação. Mas a gente sabe que uma operação é inversa da outra. Eu posso transformar em potenciação tudo, para mim poder comparar. Então vamos comparar aqui, ó. X é x na 1. X, raiz quadrada, é x elevado na 1/2. X elevado na 1/3. X ao quadrado e x ao cubo. Bom, está em ordem crescente? Não está em ordem crescente, tá? O expoente aqui é 1, 1/3 é 0,33, 1/2 é 0,5, depois vem o 2, depois vem o 3, tá? Bom, aqui, isso aqui é uma sacanagem. Quando a gente pensa num número elevado no expoente, a gente pensa que o expoente é o número de vezes que tu multiplica esse número. Então, por exemplo, 2 elevado na 3 dá uma coisa, 2 elevado na 3 dá uma coisa, 2 elevado na 5 dá um número maior. Então, essa é a ideia do aluno, tá? Então, quanto maior o expoente, maior vai dar o resultado desse número. Isso é muito perigoso. Olha só, presta atenção. Eu vou pegar aqui 5 ao quadrado, dá 5 vezes 5, dá 25. E 5 ao cubo vai dar 5 vezes 5 vezes 5, dá 25 vezes 5, né? 5 dá 25, é 2, 5, 10, 12, dá 125. Então, isso é o que vem na cabeça do aluno primeiro. Ó. Eu aumentei o expoente, pessoal, me aumentou o resultado. Então, o primeiro pensamento é o aluno pensar assim, ó, a resposta é a letra A, é o quinto país aqui tem maior índice, certo? Só que essa informação aqui me destrói. Essa informação aqui está me dizendo que o IDH, que é X, que a gente não conhece, ó, que é o meu X, ele está entre 0 e 1. Então, olha só o que acontece aqui. Se eu pegar 1/2 elevado ao quadrado, é 1/2 vezes 1/2. Isso aqui dá 1/4. E se eu pegar 1/2 elevado ao cubo, isso dá 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Isso aqui dá 1/8. O que é maior? Tu pegar uma barra de chocolate e dividir em 4, ou uma barra de chocolate e dividir em 8? É menor dividir por 4. Então, esse aqui é maior, ó. Esse aqui é maior, onde eu tenho o expoente menor. Quando o número passa de 1, daí é o que a gente pensa. Olha só, esse aqui é maior, porque eu tenho um expoente maior, ó. Eu tenho um expoente maior. Então, qual é a regra? Pessoal, tem que tomar cuidado com isso, tá? Isso é bem questão da URGS. Tá aqui na prova do Enem, mas é bem questão da URGS. A URGS gosta disso.
tá? Quanto maior o expoente para números maiores do que 1, maior vai ser o resultado. Agora, quanto maior o expoente para números entre 0 e 1, o teu resultado vai ser menor, tá? Tá comprovado aqui, ó. 1 meio elevado ao quadrado é maior do que 1 meio elevado ao cubo. Então aqui eu estou com números, o x é um número entre 0 e 1. Então o maior vai ser o que tiver o menor expoente, ó. Menor expoente, maior resultado. Então a resposta vai ser o primeiro, provavelmente vai ser a letra A, tá? Então vamos ter aqui a letra A. Outra questão difícil, né? Letra A. Vou até conferir o gabarito, isso. Resposta da 5. 5, opa, 5 deu C, terceiro. Prof, eu acho que inversa a lógica teria que ser um oitavo, não? Peraí. Não, peraí. O menor não é 1. Peraí. Isso aqui tá certo, ó. O menor entre 1 meio, 1 terço, 2 e 3, eu que errei, ó. Não é 1. Aqui, 1 terço é o menor de todos, ó. Então aqui, ó, menor expoente. Olha a falta de atenção, né? Maior resultado. Assim que a gente erra, né? Coisa do Enem. Resposta à letra C. Corrigindo, né? Eu botei que 1 era menor do que 1 terço. Não. Tá? Aqui é 1, ó. Aqui é 1. 1 meio é 0,5. 1 terço é 0,333. É uma periódica. Tá? Então o menor expoente que eu tenho aqui entre 1, 1 meio, 1 terço, 2 e 3 é 1 meio, é x elevado a 1 terço. Então eu vou ter o menor expoente e vou ter o maior resultado. Então a resposta é a letra C. Ainda bem que eu olhei lá no gabarito, senão ia ficar errado aí. Fala, Bruna. Tranquila? Difícil? Não, eu ia perguntar, essa foi uma questão que eu errei depois que eu estava já estudando, só que aí agora quando eu fui fazer a prova de novo eu lembrei do conceito. Só que eu fiquei meio assim, né? Eu meio que me boicotando. Será que foi porque eu lembrei do conceito que eu acertei dessa vez? Não. Porque eu já fiz essa questão aí. Não. O esquema é o seguinte, ó. Se tu ficar desconfiada, foi bom tu falar isso, ó. Se tu ficar desconfiado, faz o que eu fiz ali, ó. Um valor entre 0 e 1. Pode ser 1 meio, 1 terço, tá? Pode ser 2 quintos, 3 quartos. Mas por que tu vai fazer conta com 3 quartos, 2 quintos, né? Vamos botar 1 meio. Então vamos supor aqui que o x, o IDH é 1 meio. Então esse cara 1 meio elevado a 1 é 1 meio. Raiz quadrada de 1 meio, tá? Vai ser 1 meio. Pô, daí ficou ruim. Tem que ser um número aqui entre 2 e 3 aqui para... É chato, né? Mas assim, ó, tu pode pensar assim, 1 meio. Daí tu pensa assim, 1 meio ao quadrado é 1 meio vezes 1 meio. Dá 1 quarto. 1 meio elevado ao cubo, 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Quanto mais tu multiplicar frações, né, menores do que 1, olha lá, o que acontece aqui? Menor vai ser o resultado. Então, tu aumentando o expoente, tu diminui o resultado. Então, qual é a lógica aqui? Tu ter o menor expoente para te ter a resposta maior, porque ele quer o maior IDH. O maior IDH, não é? Vai ser o que tiver o menor expoente. Aqui eu entrei correndo, ó, botei 1 aqui, ó. Mas é 1 meio, 1 terço. 1 terço é o menor de todos, então vai ter o maior expoente. Tá? Então, uma questão para estudar, né? Estudar para tentar achar uma maneira mais fácil de fazer. Tá? Mas só... Uma maneira de tu ficar entre 50% de chance de acerto é pensar assim, ele não dá um valor específico, ele dá os extremos. Então, ou vai ser 1 terço, ou vai ser o x elevado a 3. Sim, exato. Na correria eu não faria, entendeu? Não, muito boa, muito boa. Do 0 a 1. Muito boa. O que a Bruna pensou aqui, ó? A Bruna pensou o seguinte, ó. Tu tem x elevado no expoente e vai crescendo o expoente, né? Ou a resposta está no expoente maior ou no expoente menor. Então, tu elimina esses outros intermediários, porque vão ser valores intermediários. Tu não sabe se é maior ou menor, mas são valores intermediários. Então, tu vai pensar só nesses dois, né? Daí, tu pode pensar no seguinte aqui, ó. Se tu pensar assim, ó, em 2 elevado ao cubo é 8. 2 raiz cúbica de 8 vai dar 2, né? Tu pensar o número maior que 1 vai dar errado, mas daí tu vai ter que colocar o número menor que 1, elevar ao cubo, e um número menor que 1 elevar ao cubo e em 1 terço aqui, tá?
Daí tu fica entre as duas. Mas o cara que botou isso aí está cobrando mesmo a regra de vocês, tá? Porque são números ruins de fazer, né? Que número que eu ponho aqui para tirar a raiz cúbica e elevar ao cubo? Tá? Poderia ser 8, olha só, 8, mas não pode ser maior do que 1. A gente está acostumado com números maiores do que 1. Tem que ser um número fracionário que tu fizesse essas duas contas. Daí é muito difícil achar esse número fracionário aí, ainda mais no nervosismo da prova. Tá? Então uma questão aí que o cara está cobrando a regra e com a pegadinha, né? Se fosse maior do que 1, daí seria barbada, né? Daí tu põe aqui 8, raiz cúbica dá 2. 8 ao cubo dá um número gigante, né? Daí tu saberia que o maior seria o de baixo. Mas tem essa questão, quando o número é fracionário dá porcaria, dá o contrário. Tá bem? Bom, serviu para a gente lembrar aí de potenciação que pode ter esses problemas, né? Tá? Então vamos lá, vamos para a questão 6. Questão número 6. Questão de gráfico, eu acho que cabe aqui. Já vamos apagar o quadro? Vamos apagar tudo. Vamos ver se o exercício ficou mais rápido, né? A gente está chegando quase na metade do nosso objetivo, mas já passou mais da metade do nosso tempo. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, exercício 6. Pessoal, exercício número 6 tem assim, ó, uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a ser pago por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas. A faixa de consumo de água sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Então tem a faixa 1, ó, faixa 1, que diz, para consumo até, né, consumo vamos chamar de quê? Eu ponho no gráfico V, eu olhei o primeiro gráfico aqui, então para volumes, menor ou igual a 6 metros cúbicos, olha só, volume menor ou igual, estou dizendo que é volumes até 6. O valor fixo é R$12. Tu paga R$12. Tudo bem? Depois diz na faixa 2. Faixa 2. Daí diz assim, para consumo superior a 6 e até 10 metros cúbicos. Então, se o volume está entre 6 e 10 metros cúbicos, ó, 6 não pode ser, 6 entra aqui, se eu gastar 6 eu vou pagar 12. Tá? Aquele pagar 12 até 6 metros cúbicos, eu posso gastar 1 metro cúbico, vou pagar 12. 2, vou pagar 12. É a taxa mínima que a gente chama. Tá? Então aqui, até 10 metros cúbicos, eu vou pagar quanto? R$3 o metro cúbico. Tá? R$3 por metro cúbico de volume, certo? Depois a faixa 3, eu vou pagar quanto? Superior a 10 metros cúbicos. Se tu gastar mais do que 10 metros cúbicos, tá? Tu vai pagar faixa 3. A tarifa é de R$6 por metro cúbico, que exceder os 10 metros cúbicos. R$6 o metro cúbico. R$6 o metro cúbico, tá? Nessa cidade, o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos, tá? Então, o máximo que tu vai gastar, máximo 15 metros cúbicos. O gráfico tá do preço que tu vai pagar pelo volume. Pessoal, nem vou olhar os gráficos aqui, eu vou montar esse gráfico aqui. Acho que é mais fácil, né? Às vezes a gente olhando as alternativas, a gente elimina, né? O preço em reais e aqui o volume em metros cúbicos. Pessoal, meu gráfico vai estar em 3 faixas. Vou fazer as faixas aqui, ó. 3 faixas que terminam nos 15 metros cúbicos. Não pode passar de 15. Tem 3 faixas. A primeira faixa é até 6. Olha só. A primeira faixa é até 6 metros cúbicos. 6 metros cúbicos. Às vezes, uma coisa que o aluno tem que saber é o seguinte. Às vezes a gente chega assim, pô, no Enem com a interpretação de gráficos. Muitas vezes a gente tem que aprender a construir o gráfico, daí fica fácil de tu interpretar. O que tu sabe construir fica fácil de tu interpretar. Isso é que nem um equipamento. Se eu trabalho de montador de um equipamento, o dia que der um problema, eu falo, deve ser tal peça, porque tu entendeu como que funciona a montagem, né? Então vamos ver aqui, ó. Saiu bem tortinho o meu gráfico aqui, né? Vamos deixar um pouquinho mais bonito aqui, ó.
Ficou muito feio aqui. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Pessoal, eu vou pagar R$12, ó, preço em reais, até 6 metros cúbicos. Então, não interessa aqui se eu gastar 6 metros cúbicos ou 4, eu vou pagar 12. Ó, eu tenho um patamar aqui. De 6 até 10, eu não vou pagar um valor fixo. Eu vou pagar R$3 por metro cúbico que eu consumi. Então, os 12 eu já vou pagar, porque eu já gastei 6. Então, esses outros 4 metros cúbicos aqui, ó, esses 4, de 6 até 10, esses 4 metros cúbicos, até chegar ao 10, eu vou pagar quanto? R$3, tá? Vezes 3, eu vou pagar R$12 até 10 metros cúbicos. Então, dá 12, vai até o 24, ó. 12 vai até o 24, vê se vocês entenderam. 24. Porque de 6 até 10, ó, de 6 até 10, tu paga R$3 por metro cúbico. De 6 até 10, eu tenho 4 metros cúbicos. Vezes 3, claro, se eu gastar 7 metros cúbicos, eu vou pagar um só. Vai dar um valor menor do que 24. Mas se eu chegar até os 10, eu vou pagar 24. E depois, passando de 10, eu pago R$6 o metro cúbico. Então, eu tenho aqui, ó, de 10 até 15, eu tenho 5 metros cúbicos aqui para pagar 6. 5 vezes 6 vai dar R$30 a mais. Então, de 24 vai para mais 30, vai para 54, ó, mais do que dobra. Não vai ficar muito legal aqui, que teria que ser mais alto aqui, né? Mas eu vou botar lá em cima, lá. Eu vou tirar esse máximo de 15 aqui. Tá aqui o preço em reais. Tá? Então, aqui vai para... Ó, 24 já estava, mais 30 que vai ser de 10 até 15, eu vou pagar mais R$30, eu vou a R$54. Pessoal, se essa altura é 24, aqui daria 48, tem que ser um pouco mais acima, mas aqui já está legal para a gente poder entender. Ó. O que aconteceu? Tenho outra inclinação no meu gráfico aqui. Tá pronto o meu gráfico. Vou procurar a alternativa, que é um patamar. Né? Aqui, esta inclinação vai ser o preço unitário, né? Seria a tangente. Se eu pegar o preço e dividir pelo número de metros cúbicos, olha só, se eu pegar o preço e dividir pelo volume, eu tenho o preço unitário, tá? Eu tenho o preço unitário, que é a minha tangente, que é a minha inclinação. Então, quanto mais caro, mais inclinado. Ó, poucos metros cúbicos, se a curva é bem inclinada, eu pago bastante. Então, aqui, ó, aqui é constante. Aqui eu pago pouco e se eu consumir mais do que 10 eu começo a pagar mais inclinado. Então tem essa configuração de gráfico. Vamos ver, eu acho que até o primeiro. Olha só, vem no patamar, inclina mais. É a resposta A. Não vou nem olhar os outros. Tá? Ó, o segundo aqui, baixa o preço depois dos 10 kW, dos 10 metros cúbicos. Não é? O C aqui, depois no final, se mantém constante de novo, ó. Mantém um patamar, ou seja, um valor fixo. Não, cada vez tu paga mais caro, né, se tu consumir mais. Tá? Então aí a gente tem a questão número 6. Questão número 7. Questão número 7. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. Pessoal, um exercício de juros compostos, né? Juros compostos. Tá? Ó, só para lembrar, tá? Não sei se eu vou usar isso aqui, né? Mas o montante dos juros compostos é o capital, 1 mais a taxa de juros elevado na N ou na T aqui, que é o tempo que tu vai fazer o financiamento, o parcelamento, né? Tu vai pagar juros, né? Ele está dizendo que a taxa de juros é 1% ao mês. Ó. Taxa de juros 1% ao mês? Ao mês. A gente chama assim AM. O primeiro pagamento será 1 mês após a aquisição do produto. Então eu não dou entrada. Quando a gente viu juros, eu chamei bastante atenção. Se tu dá entrada, a entrada não tem juros. Então um produto lá de R$1.000, tu dá 200 de entrada, os juros vai ser em cima dos 800. Tá? Que tu vai ficar endividado. Tá? O produto é R$1.000, eu tenho 900 na mão. Eu vou lá e dou 900 à vista.
Ah, e aqueles 100 reais que sobrou? Vou pagar 101 reais, um juro bem pequenininho. Por quê? Porque eu me endividei só com 100 reais. De 1.000 eu me endividei só com 100. Nesse caso, o cara vai se endividar às veras. Ó, não tenho nada, mas eu quero levar. Às vezes vem aquelas promoções assim, a concessionária faz uma propaganda assim, venha comprar um carro com R$1, dê R$1 de entrada. Tu não deu nada, não tem problema nenhum, só que tu vai pagar mais caro aquele carro. Por quê? Porque tu vai pegar o bem agora e vai começar a pagar mais adiante. Então o que nós temos aqui? Ó? 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto. Então, aqui é o mês zero, ó. Vou fazer uma linha do tempo. Aqui é o mês zero. Eu não vou pagar nada. Um mês depois, eu pago a primeira. Um mês depois, eu pago a primeira. E 2 meses depois, eu pago a segunda parcela. Tá? O primeiro pagamento será após a aquisição do produto no valor de 202. Ó, o primeiro mês, aqui, ó, vou pagar aqui R$202. Redondo? É. R$202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de 204. 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal no valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondente ao aprovamento, ao financiamento aprovado. O valor à vista em reais que deverá constatar na nota é igual a quanto? Pessoal, o valor à vista, olha só, eu quero saber o valor aqui, ó, VP que a gente chamou, valor presente, é o valor à vista. Pessoal, se eu somar as duas parcelas, dá 404,02. Essa resposta pode ter, mas não é. Cadê aqui a minha prova aqui? 406,02. Ó, a alternativa aí pode riscar. Por quê? Porque seria esse valor se fosse sem juros. Tu ia pegar as parcelas, tu vai somar, vai dar o valor que tu pagaria à vista. Mas tem juros em cima, então é menos do que esses 406,02. Não nos adianta nada, porque a gente tem muitas alternativas abaixo desse valor. Só eliminaria, a E é um absurdo, tá? Só para mostrar para vocês que a E é um absurdo. Então, quando o cara foi comprar isso aqui, o cara falou assim, eu quero em 2 vezes. Daí o cara fez o cálculo. A primeira 202 e a segunda 204,02. Então ele botou uma vez juros na primeira e botou 2 vezes os juros na segunda, por isso que a segunda é mais cara. Tá? Então, ele pegou o valor aqui, dividiu em 2 partes iguais. Uma parte ele multiplicou aqui, ó, pelos juros. 1% vai dar quanto? Ó? Esse fator aqui, ó. Esse fator aqui, ó. 1 mais a taxa de juros. Quanto é a taxa de juros? 1%. 1% é 1 mais 0,01. Então, 1,01. Então, ele multiplicou por 1,01 para ter esse valor. E para ter o segundo valor, ele fez isso 2 vezes. Ele multiplicou por 1,01 e depois multiplicou por 1,01. Ou seja, ele botou, se é 1,1 é 10%, 1,2 20%, 1,01 é 1%. Então, olha só, a gente vai fazer o processo contrário. Para trazer essa parcela para cá, eu vou dividir por 1,1, ó. Vou trocar o sentido da seta aqui, ó. Eu vou pegar esse 202, vou dividir por 1,1, vou trazer para o valor presente. E esse 204,02, eu vou dividir 2 vezes. Ó, vou dividir 2 vezes por 1,01, que nada mais é do que dividir por 1,01 elevado no tempo, ó, ao quadrado. Por quê? Porque é 2 vezes. Se tem uma parcela lá, a 10ª parcela, tu quer trazer para o presente, tu vai pegar 1 mais a taxa de juros e elevar na 10. Tu vai dividir por esse valor. Por quê? Porque tu vai dividir 10 vezes. Agora vocês vão entender. Então eu vou pegar esse valor aqui e trazer para o presente. 202 dividido por 1,01. Pessoal, olha aqui, ó, ficou bonito os valores aqui, ó. Olha só, se eu esquecer da vírgula, dá... Ó, se eu esquecer da vírgula aqui, o número de cima é o dobro do número de baixo. Então, eu vou fazer na prova, eu vou tirar essa vírgula, multiplicar por 100 em cima e embaixo, por 100 e por 100. Eu vou ficar aqui 202 com 2 zeros dividido
por 101. Pessoal, esse 202 por 101, olha só, esse 202 por 101 aqui dá 2. Então vai dar R$200. Pessoal, esse valor vindo para o presente, ó, trazendo ele para o presente, ele é 200. Só que tem que trazer esse também para o presente aqui. Quanto é que vai ser? Eu vou ter que dividir 2 vezes por 101. Então, eu vou pegar lá 204,02 dividido por 1,01 vezes 101. Tá? Vou dividir 2 vezes, ou 101 ao quadrado. E daí vamos fazer por partes. Eu vou multiplicar por 100 em cima e embaixo para tirar a vírgula aqui. E esse 101 fica aqui, ó. Se eu multiplicar por 100 e multiplicar por 100 aqui, eu vou ficar assim, ó, 204,02, saiu a vírgula, multipliquei por 100, e um deles eu vou multiplicar por 100. 101 vezes 1,01. Pessoal, quando eu fizer essa conta aqui, ó, olha o que o cara pensou, porque eu já conheço a questão, que eu já sofri nessa questão aqui ano passado ou retrasado. Olha só, se eu pegar 20,42 dividir por 101, olha só o que acontece. 104 por 101 dá 2 vezes, dá 202, sobra 2. Baixo o 0, 20 dá para dividir por 101? Não, 0 vezes. Baixo 2, 202 é o dobro de 101, então vai dar R$202. Então, essa conta aqui vai dar R$202, que eu vou dividir por 101. Vou precisar fazer essa conta, eu já fiz aqui em cima. 202 por 01 vai dar 200 também. Então, esse valor trazendo para o presente dá 200. Esse valor dividindo 2 vezes pela taxa de juros também vai dar 200. Ou seja, o valor presente é R$400. Então, meu valor presente vai ser 200 mais 200, R$400, tá? Caiu numa prova aí, não sei se é 2018, 2017, tá? Uma questão que no nosso material, a primeira questão, tá? Que não tem valores numéricos, mas tem que ver quantas vezes se faz a divisão para trazer cada parcela para o valor presente. Então, a primeira é uma vez só, a segunda é 2, daí tem a terceira parcela que é 3, não é? Então, é uma questão literal mais difícil do que essa, mas do mesmo estilo, tá? De juros compostos e essa questão de valor presente. Geralmente, na escola, a gente só vê lá o montante é C, 1 mais I elevado a T, dá os valores lá para te calcular, tá? Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui do Enem, é uma questão mais de matemática financeira mesmo, tá? Eu não achei uma questão difícil, né? O cálculo que poderia ter uns números melhores para a gente trabalhar. Essa aqui eu achei bem legal, essa 6. A 7, mais ou menos para boa, tá? As que eu achei ruim foram aquelas ali do gráfico de teia de aranha, tá? Mas até agora tá equilibrada a prova. Vamos para a questão número 8, tirem print aí. Ó, já está rendendo mais. Quando o troço dá para fazer rápido, né, a gente consegue. As outras tem que pensar mais, né? Numa dessas a gente consegue um jeito mais fácil de fazer, né? Vamos para a questão número 8, questão, ó, matrizes, né? Pessoal, quando cai matrizes no Enem, não era nem para ser chamado de matrizes, tá? Porque são coisas muito fáceis, tá? Então, provavelmente essa 8 aqui a gente vai resolver muito fácil. Um ano caiu a questão de banco, transferência de banco para banco, não é? E essa aqui eu não me lembro o que é, a gente vai ver agora. Questão 7, questão número 8. Chegamos na metade do que a gente quer fazer hoje. Não sei se a gente vai conseguir, que está bem enrolada a prova. Onze e 20. Pessoal, questão número 8, tá? Um professor aplica durante os 5 dias da semana, 5 dias da semana, segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias da semana, testes com 4 questões de múltiplas escolhas e 5 alunos.
Então eu tenho quatro testes, é isso? Teste com quatro questões. Cada teste tem 4 questões. E eu tenho 5 alunos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É 5 por 5. 5 alunos e 5 dias da semana. Agora eu vou me organizar. Daí vem a matriz aqui que eu vou desenhar. Vou desenhar a matriz aqui, ó. 3, 3, 2, 3, 0. 2, 2, 2, 2, 2. Tudo 2? É. 0, 4, 2, 4 e 0. 1, 1, 3, 1, 4. 2, 2, 2, 0 e 4. Então a minha matriz é essa aqui, tá? Agora ele vai me explicar o que vai acontecer. Vou pegar aqui um pincel de outra cor. Diz assim, ó, nessa matriz os elementos da linha, pessoal, linha é isso aqui, ó. Os elementos da linha de 1 até 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos A, B, A, Ana, B, Bruno, C, Carlos, D, Denise e Érica. Então aqui tem os alunos, as linhas, pessoal, linhas. Linha 1, o aluno A. Linha 2, tá mais perto isso aqui, ó. Linha 1, o aluno, quem é o A aqui? Ana. Não vou botar nome para não perder tempo. Linha 2, o Bruno. Linha 3, o Carlos. Linha 4, o Denis. Linha 5, a Érica. Ó, A, B, C, D e E. Certo? Indicam os dias da semana, de segunda a sexta. Não, enquanto que as colunas são assim, ó. Linhas é na horizontal, colunas é na vertical. Enquanto que as colunas de 1 até 5 indicam os dias da semana, de segunda a sexta. Ó. Então aqui é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Só porque a gente não viu matrizes, eu estou detalhando mais. Se não, linha era linha, coluna era coluna, a gente já sabia. Daí diz assim, ó, respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste apresentou maior quantidade de acertos, foi o aplicado em que dia da semana? Pessoal, olha só, segunda-feira. Segunda-feira, a Ana acertou 3, o Bruno 3, o Carlos 2, o Denis 3 e a Érica nada. É só somar. Eu vou saber quantos acertos eu tive na segunda-feira. E quer saber qual é o dia da semana que eles acertaram mais. Na segunda-feira, olha a dificuldade dessa questão. Ó, 3 mais 3, 6. 6 com 3 dá 9, com 2 dá 11. Segunda-feira é 11. Agora eu vou fazer aqui, ó, na terça-feira. 2, 4, 6, 8, 10. 10 acerto. Na quarta-feira, a Ana não acertou nada, mas o Bruno acertou 4, o Carlos acertou 2, o Denis acertou 4. 4, 4, 8, com 2, 10 acertos. Na quinta-feira, 3. 3 com 4, 7, 8, 9, 10. Também acertaram 10. E aqui vai dar 2, 4, 6. Com 4 dá 10. Então qual é o dia da semana? É a segunda-feira. Segunda-feira é o dia que teve mais acertos. Tá? A segunda-feira é a letra A de América. Pessoal, não tem como errar esse exercício aqui, né? Esse aqui o cara era obrigado a acertar. Só se o cara somasse as linhas. Se eu não me engano, essa questão do banco que caiu era a soma das linhas. E esse soma das colunas. Né? Daí, se tu somar as linhas, tu está somando o que é? 3, 5, 6, 7. 7 acertos. 3, 5. 5, 4, 9, 10, 12 acertos. Tu vai ver, a maior soma aqui vai ser o melhor aluno. O aluno que acertou mais questões durante a semana. Não é isso que está perguntando. Está perguntando qual dia da semana que teve mais acerto. Então é o grupo. Qual dia que tem mais acerto? Segunda-feira. Tá? Não quem acertou mais. Se perguntasse qual dos alunos acertasse mais, tu ia somar as linhas. Tá? Que foi a questão de Enem passado, para ver como repete algumas coisas. Né? Bom, vamos para a questão 9, que essa questão é fácil. Questão 9 foi considerada a questão mais difícil. Deixa eu ver aqui, a 9 e a 10. Paloma, tu lembra do ano passado que tu me pediu para fazer 2 questões da prova do Enem de 2019 sobre análise combinatória? E eu falei para ti assim, uma foi difícil e outra fácil.
Tu estava lá, tá? Eu não vi análise combinatória ainda, tal coisa, isso é difícil, não sei o quê. Tu me falou assim, as questões da prova de 2019. Eu tenho no início de uma aula, se eu procurar eu vou achar ela. Talvez eu resolva diferente do que eu vou resolver hoje. Mas a gente começou uma aula resolvendo essas duas questões. E eu falei para ti assim, não, tem uma que é muito difícil e uma é muito fácil. Tá? Que são essas duas aqui. Não sei se tu lembra desse papo que a gente teve no início de aula. Tá? E são essas aqui. Quer? Lembro sim, Fábio. Lembra? É essas questões aqui. Sim, uma era do trenzinho Isso. e a outra do vôlei. Era de jogador, eu acho, né? Não, do vôlei, dos amigos que vão fazer duplas. Essa é muito difícil, tá? Que é a que a gente vai fazer agora. Tá? Depois vai vir uma muito fácil de análise combinatória. Como a gente já viu análise combinatória, agora vocês vão perceber o que eu estou dizendo. Olha só. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos. Eu tenho 8 amigos, 2 canhotos. Então, eu vou botar assim, 8 pessoas. 8 pessoas, tá? Eu tenho 2 canhotos e 6 destros. 6 destros. Certo? 6 destros. Bom, o que eu vou fazer aqui? Ó? Decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Beleza. A gente sabe que no vôlei de praia vai jogar 1 contra 1 no esquema deles. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Não, são as duplas, né? Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos, tá? Então o que acontece? No torneio vai ter dupla, né? Quem é que vai jogar com quem? Eu e o fulano. Eu e o fulano. Eu e o fulano. Eu sou canhoto, tu também é canhoto. Não pode, tá? Então tu não pode ter 2 canhotos. É a restrição do nosso exercício e vai dar um rolo desgraçado nisso aqui. De quantas maneiras diferentes pode ser formada essas 4 duplas? São 8 pessoas, são duplas, vai ter 4 duplas. Então vamos imaginar assim, vou botar aqui, aqui é o local onde eu vou selecionar as pessoas aqui, Eu tenho as 4 duplas aqui, certo? O que não pode? Esse exercício vai nos comer um tempo aqui. O que não pode? Eu chegar aqui e botar aqui o canhoto 1 e o canhoto 2. Isso não pode. Nem aqui, nem aqui, nem aqui. Não pode. Então, para mim evitar isso, eu já vou botar o canhoto 1 numa dupla e o canhoto 2 no outro. Já vou separar eles, para mim não ter problema. E agora eu vou escolher os demais, certo? Bom, a primeira dupla, a segunda dupla, a terceira e a quarta dupla, tá? Até aí tudo bem. Bom, já peguei os 2 canhotos. Sobraram quantas pessoas para mim completar os espaços aqui? Sobraram 6 pessoas. Então eu já vou me livrar dessas duplas que tem canhoto. Tem 2 canhotos, tu fica aqui, tu fica aqui. Vou escolher quem vai jogar com o primeiro canhoto. Quantas pessoas eu tenho para escolher? 6. Pode ser qualquer um dos 6 para jogar com o canhoto 1. Então eu tenho 6. Então eu tenho 6 possibilidades. 6 possibilidades para completar a primeira dupla. Quando eu for completar a segunda dupla, tem 6 de novo? Não, porque um já está jogando com o canhoto 1. Eu já tirei uma pessoa. Então sobraram quantos? Sobraram 5. Então eu vou ter 5 possibilidades. E daqui para cá, o que acontece? Eu tenho que completar esses quadros aqui, mas vou fazer dupla por dupla. A primeira já está pronta, a segunda já está pronta, a terceira dupla. Quando eu for preencher esses quadros aqui, me sobraram quantas pessoas? 4. 2 canhotos já estão aqui e 2 destros aqui. Então 4 já estão posicionados. Das 8 menos os 4, sobraram 4 pessoas. 4 pessoas? Não. Espera aí. Não, eu estou trabalhando só com os destros. Aqui os canhotos estão fixos. Aqui sobraram 6 destros. Põe 1 aqui, 5. Aqui vai ter 4. 4. Eu tenho 4 para completar o espaço da terceira e da quarta dupla. Mas vamos pensar na terceira. Eu tenho 4 para combinar 2 a 2. Por que é combinação? É combinação pelo seguinte. Se eu escolher o João e o Paulo, é a mesma coisa que eu escolher o Paulo e o João. É a mesma dupla ou não é? É. A ordem importa? Não. Então é a combinação.
Para mim fazer esta dupla aqui, vai ser a combinação de 4 pessoas que ainda restam, né? Por quê? Porque eu já usei 4 aqui. 4 pessoas de 2 em 2. De 4 pessoas, eu posso pegar o A com B, o A com C, o A com D, o B com C, o D com A, tá? Então eu posso combinar, tá? Das 4 pessoas, 2 em 2. Isso aqui eu vou fazer o cálculo rápido. Combinação 4 vezes 3. Quando é a combinação assim, tu começa com 4 e aqui está dizendo o número de vezes que tu vai multiplicar os números consecutivos, né, para baixo, né? 4 vezes 3. E embaixo tu traz esse 2 e preenche, ó, 2 vezes 1. Então 4 vezes 3 dá 12, por 2 dá 6. Dá 6. Bom, quando tu selecionar 2 para cá, vai restar lá no final 2. Vai lá, 2. Não é? Para 2 posições. Tu vai combinar 2, 2 a 2, dá 1, né? Ó, vai dar 2 vezes 1 e traz esse 2 aqui para baixo, 2 vezes 1. Quando é repetido esse número é 1, né? Então vai dar 1. E aqui vai dar um problema. Tá? Aqui vai dar um problema e eu já vou resolver o problema. Então aqui eu tenho 6 possibilidades na primeira dupla, na segunda eu tenho 5 possibilidades, na terceira eu tenho 6 possibilidades e na última eu tenho 1 possibilidade. Quando eu multiplicar isso, 6 vezes 5 dá 30, vezes 6, 180, vezes 1, 180 possibilidades. Daí o que vai acontecer? Não vai ter resposta. Não tem resposta a 180. Vamos ter que corrigir isso. Pessoal, onde é que está o erro do nosso raciocínio? Olha só, aqui é difícil. Pessoal, aqui ó, quando eu for selecionar a dupla 3 e 4, ó, quando eu for selecionar a dupla 3 e 4, eu vou pensar em 4 nomes. Eu vou selecionar o João e a Maria. E a outra dupla vai ser o Paulo e a Ana, tá? João e Maria, Paulo e Ana. Daí fechou aqui. Teria 180 possibilidades. Só que quando eu for escolher esta dupla aqui, o João e Maria, poderia ter dado o Paulo e a Ana, eu acho que eu falei aqui. Paulo e a Ana. E por último seria o João e a Maria. Pessoal, não seria o mesmo grupo para jogar? Não seria as mesmas duplas? Eu escolher primeiro o João e a Maria, depois o Paulo e a Ana? Ou quando eu escolher aqui, botar o Paulo e a Ana e João e a Maria? Para quem não entendeu, João e Maria, Paulo e Ana. Fechou. Eu tenho as 8 duplas, as 4 duplas. Mas na hora de escolher o João e Maria, poderia ter caído aqui o Paulo e a Ana. E aqui embaixo seria o João e a Maria. E seriam as mesmas 4 duplas. Então, contei 2 vezes isso aqui. Então, na realidade, como eu contei 2 vezes, quando eu fui selecionar essa terceira aqui, ó, porque quando eu seleciono o Paulo e a Ana, obrigatoriamente vai faltar só o José e a Maria lá para o final. Se eu selecionar o João e a Maria, obrigatoriamente vai ser o Paulo e a Ana. Então, na realidade, essa escolha aqui, eu contei 2 vezes. Aqui seria dividido por 2. Aqui que entra o esquema. Divide por 2, isso aqui vai dar 90 possibilidades. Então, 90 é a alternativa, letra C de Canadá. Tá? Eu acho que foi a questão mais difícil da prova, eu acho que foi essa aí, tá? Por causa desse detalhe. Eu acho que até aqui vai tranquilo, tu põe um canhoto em cada dupla, tu vem completando com as pessoas, aqui tu tem 4 possibilidades de 2 em 2, a ordem não importa, é combinação, no final fica 2 para 2 em 2. Mas esse detalhe, conforme tu escolhe a terceira dupla, já arma a quarta dupla, certo? E se essa quarta dupla que se montou, porque só sobraram eles, for escolhida como terceira, a que era a terceira passa a ser quarta. E dá o mesmo grupo de 4 duplas. Então a gente contou 2 vezes. Então deveria dividir por 2. Esse é o esquema da questão, tá? O cara que fez essa questão deve manjar muito de análise combinatória. Tá? Mas ele não poderia botar um detalhe desse tamanho aí para a prova. Então tá aí, questão número 9. A dificuldade é aquele dividido por 2. Fala. Uma dúvida, assim, por que esses dias eu fiz um exercício que era quase igual, assim, só que a diferença é que eram 10 pessoas. E aí eu sei que o resultado tinha que fazer o total menos o só com os canhotos. Por que nesse não daria certo? Não, dá para te fazer, o raciocínio, provavelmente, desse exercício que tu fez foi o seguinte, eu não gosto, né? Mas tu poderia fazer por PFC, tá?
Para o PFC ficaria assim, tu faz todas as possibilidades possíveis, tá? Combinação de 8, 2 a 2. Daí tu desprezou quem é canhoto. Tu pegou todas as possibilidades, tá? Só que ali vai ter que dividir também por 2 pelas trocas que não vão influenciar. Eu acho mais difícil. E depois tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que descontar a possibilidade de ter 2 canhotos na dupla, tá? Então tu faz outro raciocínio. Tu faz o total, esquece que tem canhotos, e tu vê quantas possibilidades tem para serem canhotos. Daí tu tira fora do total, vai te dar a possibilidade de não jogar os 2 canhotos juntos. Então tu faz o total sem restrição, menos a possibilidade de jogar 2 canhotos na mesma dupla e faz um menos o outro. Tá? Mas dá rolo, nesse exercício aqui dá rolo, mas provavelmente esse exercício que tu falou, eles fizeram isso. Tá? Pois é. Tá? Tá? Dá para fazer esse aqui, mas daí o que seria? A combinação de 8, 2 a 2. Vai dar todas as possibilidades, vai dar um número gigantesco. E depois tu vai ter que tirar as possibilidades de canhotos jogarem juntos. Tá? Mas tem pegadinha também. Tá? Até vou tentar fazer ele dessa maneira aí. Tá? Mas não sei se a gente vai chegar num resultado muito melhor do que esse. Bom, vamos para 10, que a 10 é barbada. Senão nosso tempo vai voando. Aqui a gente pode analisar se a gente fica hoje até a questão 10, faz até terminar nosso tempo aí, a gente estica um pouco mais. Vamos ver aqui, questão número 10. Pessoal, questão número 10. Questão número 10 diz assim, ó, uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva. Daí tem a locomotiva aqui, tá? Vamos fazer aqui a locomotiva, eu vou pintar para ser a locomotiva, tá? Por uma locomotiva pintada na cor preta. Então a locomotiva está preta. Mais 12 vagões iguais de igual formato e tamanho, de número de 1 até 12. Então atrás da locomotiva aqui, tá? A gente tem 12 vagões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu acho que botei 12 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vagões, tá? Dos 12 vagões, 4 serão pintados de vermelho. Pessoal, eu vou pegar 4, ó, vermelho. Eu vou pintar 4 vagões, tá? 4 serão pintados da cor vermelha. 3 vagões da cor azul. Azul eu vou pintar 3. 3 na cor verde. Em verde eu vou pintar 3. E 2 na cor amarela. Amarelo eu vou pintar 2. O trem montado utilizando uma locomotiva e os 12 vagões ordenado crescentemente, segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que pode ser montadas, expressa pela combinação, é dado por... Bom, já falou que é combinação, né? Tá? E a gente vai ver por que ela é combinação aqui, tá? Pessoal, olha aqui, ó. Primeiro, eu tenho os 12 vagões sem cor nenhuma, tu vai pensar nisso. E tu vai começar a pintar. Bom, qual é a primeira cor que eu vou pintar? Vou pintar de vermelho. Pessoal, fazer a combinação, quantos vagões eu tenho para pintar 4 de vermelho? São 12 vagões pintando 4 a 4. Dos 12, eu posso escolher 1, 2, 3, 4 para pintar. Ou eu posso escolher esse. Eu posso escolher esse. Eu posso escolher esse, qualquer 4. Então tá tudo em branco. Eu tenho 12 vagões para escolher 4. Combinar. Quantas combinações dá? Porque a ordem não vai importar, né? Se eu pintar o 1, o 4, o 7 e o 10, ou o 10, o 4, o 7 e o 1, é a mesma coisa. Então a ordem não importa, por isso que é combinação. Como o enunciado já fala que é combinação, o aluno não vai se preocupar com isso, mas a combinação de 12 vagões, 4 a 4. Depois eu vou pintar de azul.
Ah, combinação de 12 3 a 3? Não, eu não tenho mais 12 vagões para pintar, porque eu pintei primeiro de vermelho. Quantos vagões eu pintei de vermelho? Eu pintei 4 de vermelho. Então eu vou pintar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quando eu for pintar de azul, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ter 8, ó, 8 azuis. Combinação de 8, 3 a 3. Mas eu vou pintar 3 de azul. 1, 2, 3. Quando eu chegar no verde, eu vou fazer a combinação de quanto? Eu não tenho mais 8. Eu tenho 8, mas pintei 3 de azul. Ó. Então sobraram 5. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou pintar 3. Vou escolher 3 aqui, ó. 1, 2, 3. E por último de amarelo. Pessoal, amarelo aqui seria a combinação de quantos? Era 5. Eu pintei 3 de verde, sobraram 2. 2 a 2. Só me sobra esse. Aqui vai ter que ser amarelo. E aqui vai ter que ser amarelo, os últimos 2 que sobraram. Agora, tem resposta, se eu não me engano, multiplicação e soma disso aqui. Agora vem outro detalhe aqui, ó. Combinação de 12, 4 a 4. Combinação de 8, 3 a 3. Combinação de 5, 3 a 3. Combinação de 2, 2 a 2, tá? Aqui é o vermelho, ó, aqui é o vermelho. Aqui é o azul, aqui é o verde e aqui é o amarelo. E a pergunta é a seguinte, eu ou? Eu vou pintar o vermelho ou o azul? Eu vou pintar os vagões de vermelho ou azul, ou verde ou amarelo? Não. Eu vou pintar alguns vagões de vermelho, e alguns de azul, e alguns de verde, e alguns de amarelo. Quando é e, multiplica. Pessoal, e, multiplica, tá? Quando é ou, é soma, tá? É um macetezinho babaca aqui, mas é o que funciona, para a gente lembrar. Então aqui eu vou ter a alternativa, a letra E de Espanha. Então a gente tem a letra E de Espanha, questão número 10. Vamos ir tocando para ver quantas que a gente consegue fazer até o meio-dia aí, tá? Uma prova truncada, né? Bem mais difícil que a de 2020, na minha opinião, tá? Tira um print e vamos seguir. Vamos seguir. De repente vamos fazer umas 12. De repente, mais nas próximas questões ficam mais leve, né? Senão vamos ter que fazer em 4 sábados essa prova. Podemos apagar? Tirar um print? Eu vou apagando já esse outro aqui. Olha o que é a questão do tempo da prova, né? Já é apertado, né? Aqui que a gente se planeja fazer 15 questões na manhã de sábado, tu vê, hoje não vai dar, né? Então a prova é muito traiçoeira, né? Mas de repente, outro dia a gente vai pegar as próximas lá, vai fazer rápido, vai fazer 17, né? Vamos ver o que acontece nos próximos sábados. Vamos fazer o que a gente pode aqui. Se a gente parar no 10, daqui a pouco, outro dia a gente faz 17 e fala, pô, por que eu não fiz mais 2, mais 3 para terminar a prova? Vamos ver. Esqueci de apagar aqui. Fiquei conversando, esqueci de apagar. Vamos apagar aqui. Questão número 11. Quem fez essa em ordem calor. Mas a nossa ordem não é a mesma da prova, né? Não é a mesma da prova, da cor azul, amarela. Não, é por assuntos aqui, é por assuntos. Mas se viesse nessa hora aqui, o cara tava ralado, né? Bom, vamos lá. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistente 20% das declarações de imposto de renda. Tá? Então ele tem uma quantidade de declarações lá, tá? 20% são inconsistente. É isso a palavra? 20% inconsistente. Tá? E foram
encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas operações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Então, desses 20% inconsistente, consistente é que tem erro, tá? Inconsistente é que tem erro. Só que esses erros, eles chegaram à conclusão que 25%, né, tem fraude. Tá? 25% tem fraude. Tá? Constatou-se ainda que dentro das declarações que não apresentam inconsistência, pessoal, se as inconsistentes é 20%, 80%, pessoal, aqui a gente já está calculando, ó, elas não apresentam, vou botar assim, ó, não é inconsistente, tá? Elas não são inconsistentes, 6,25% eram fraudulentas. Então, dessas aqui, 6,25% tem fraude. Qual a probabilidade nesse ano a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dada que ela é fraudulenta? Então, a probabilidade é o que eu quero sobre o total. Então, olha só, o total, eu vou ter que botar um número aqui de declarações, pode ser 1.000 declarações, 1 milhão de declarações, um número fácil de trabalhar. O mais fácil é 100 declarações. Vou botar aqui, ó, declarações. Tá? Às vezes tem uma questão antiga que é sobre vacinação, tá? Então, tantos por cento é eficaz, tantos por cento não é eficaz, tá? Isso antes da pandemia, uma questão bem antiga do Enem. E é o mesmo sistema aqui. Então, eu vou botar 100 declarações, 20%, 20 são inconsistentes e 80 são não inconsistentes, certo? 25% é um quarto, pessoal, é um quarto. Isso tem que saber, aquelas porcentagens que tem que saber. Então, 20 dividido por 4, 20 dividido por 4, 5 são fraudes. Das inconsistentes. Das não inconsistentes, 6,25 dos 80, 6,25% dos 80, corta 0 e 0, não deu para fazer muita coisa, são fraudes. Isso aqui vai dar quanto? 6,25 vezes 80, 6,25 vezes 80. 40 vai 4, 16, 20, vai 2. 8 vezes 6, 48, 50. Duas casas, 50. 50 dividido por 10, 50 dividido por 10, 5 são fraudes. Pessoal, a dificuldade dessa questão está na pergunta, tá? Se eu não me engano, a Paloma já fez essa pergunta na aula, tá? Qual a probabilidade de, nesse ano, a declaração... Eu acho que na nossa aula de probabilidade ela lançou no meio ali e a gente fez ela. Tá? Nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente tem que ser inconsistente, dada que ela é fraudulenta. Então, ele está afirmando que tem fraude. Tem fraude. Quantas tem fraude? Se são 100 declarações, é 5 com fraude mais 5 com fraude. Então, o total é 5 mais 5. Essa inconsistente e essa não inconsistente. Agora, ele quer que seja o quê? Ele quer que seja, considere inconsistente. Fraude e inconsistente. São 5. Aqui coincidiu, né? Se o cara pegar esses 5 e botar aqui, dá certo também. Mas é esses 5 que me interessa. Vou botar até uma flecha aqui, ó. Eu quero que seja inconsistente. 5. Tá? De um total de 5 fraudulentas inconsistentes e consistentes. Isso vai dar 5 sobre 10, dá 0,5. Pessoal, 0,5, tá? Aqui aparece 0,5 mil, mas o zero depois da vírgula lá não tem significativo. Então a resposta é a letra E, de Espanha. Chegamos aí na questão número 11, uma questão de probabilidade, tá? Questão número 11, uma questão de probabilidade. Vamos ver a 12. A 13 é rápida. Se a gente chega na 13 aqui... Que horas são? 10 minutos. 11.
Vamos tentar fazer a questão número 12 aqui, vamos ver quanto tempo a gente vai levar. A 13 que é rápida, né? A 13 é rapidinha, vamos ver se como é que a gente fecha o tempo. O dono de um restaurante situado à margem de uma rodovia percebe que ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentam. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber a placa do anúncio é 1/2. O que isso significa? Olha só, ele tem um restaurante aqui, ó. Aqui é o restaurante, tá aqui, restaurante, tá? E na estrada aqui, se ele botar uma placa aqui, ó, do restaurante, botar um R aqui, restaurante e tal, tá? Ele aumenta as vendas, eu acho que diz, ó, ao colocar a placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentam. O cara passa, olha a placa, ó, tem restaurante, para, tá? E ele diz que a probabilidade de alguém ver essa placa é 1/2, tá? Então, para se ver esta placa aqui, ó, para se ver esta placa, a probabilidade é 1/2. Se é 1/2, é 50%. Para não ver, também a probabilidade é 1/2. É que nem cara e coroa, ou cai cara ou coroa. Ou o cara vê ou não vê a placa. Botei a placa, tu viu? Não. Né? Ontem eu botei 3 vídeos no YouTube. Eu posso perguntar para vocês aí, tu viu? Tu pode dizer sim ou não. Ou tu vê ou tu não vê. Né? Então a placa é a mesma coisa, certo? Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com o anúncio do seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade do motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99%, ou seja, 99%. Então, se tu botar uma placa, tem 50% de chance do cara ver. Se botar 2 placas, aumenta essa probabilidade de tu ver a placa. Quanto mais placas, se tiver várias placas, uma hora o cara vai ver. Então, aumenta a chance do cliente ver as placas, quanto mais placas tiver. Então, ele vai começar a botar várias placas aqui, né, do restaurante, né? Várias placas aqui. 1, 2, 3, até N placas. Tá? Ele quer que aumente essa probabilidade. A probabilidade de uma placa, ó, a probabilidade de uma placa é 50%. Ele quer que chegue a 99% N placas. Pessoal, não fazer a regra de 3, tá louco? Se fazer uma regra de 3 ali, tu vai te ralar. Né? Então a gente vai ver aqui, ó, a quantidade mínima de novas placas de propaganda a ser instalada é o seguinte. Pessoal, achar a probabilidade de ele ver pelo menos uma placa é um exercício impossível de fazer. Porque não sabe quantas placas tem. Vou ter que fazer a probabilidade de ver uma placa, que é 50%, 2 placas, né, que é 1/2 vezes 1/2, 3 placas, e ir somando tudo isso até chegar a 99%. Eu acho muito mais difícil. É mais fácil fazer o seguinte: se tu quer que ele enxergue a probabilidade dele ver, ou tá assim, probabilidade dele ver tem que ser superior, ó, tem que ser maior do que 99%, a probabilidade dele não ver tem que ser menor do que 1%. Pode ser 0,8%, 0,7%, tem que ser menor do que 1%. Então, o que vai acontecer? Uma placa, a probabilidade é 1/2. 2 placas vai ser 1/2 vezes 1/2. 3 placas, 1/2 vezes 1/2. Vezes vários 1/2 tem que ser menor do que 1/100. A probabilidade, né, de cada placa dele não ver é de 1/2. Tu sabe que um número menor do que 1 tu vai multiplicando, cada vez fica menor. Eu tenho que chegar, 1% é 0,01. Tem que dar um número menor do que 0,01. Bom, como eu não sei quantos que eu vou multiplicar, mas eu vou multiplicar N vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Se é 3 placas, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Se é 4, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. N vai ser 1/2 elevado na N, tem que ser menor do que 1/100. Olha que pepino. 1 elevado na N dá 1. 1 elevado na 2 na N, menor do que 1/100. Multiplica isso em cruz, perigo esse sinal aqui, ó. Passa esse 100 para cá
E aqui 2 na N. Pessoal, esse 2 na N tem que ser maior do que 100. Olha só, o que está me dizendo, ó, 2 na N tem que ser maior do que 100. Quantas placas vai ser? Poderia aplicar log dos dois lados. Log de 100 dá para fazer. O N log de 2 também. Dá 0,3. Daria para fazer. Dá para aplicar log dos dois lados. Mas também como a potência é 2, de base 2, é mais fácil fazer isso aqui, ó. Olha só. 2 na 1 é 2. 2 na 2, vamos começar 2 na 2. É 4. Pode ser duas placas. Não é maior do que 100. 2 na 3 é 8. 2 na 4 é 16. Não passou de 100. 2 na 5 dá 32. 2 na 6 dá 64. 2 na 7, 128. Pessoal, se o N for 7, ó, se o N for 7 placas é maior do que 100. Ou seja, a probabilidade vai ser menor do que 1%. Tá? Agora eu vou parar a gravação em seguida, a gente vai discutir mais um pouquinho aqui e eu vou aplicar log, mas sem gravar, tá? Para ver como é que ficaria. Então, olha só, 7 placas. Daí a gente vai olhar aqui, não tem 7, tem 6. Vamos ver a pergunta. A quantidade mínima de novas placas, quer dizer, já tinha uma, de novas placas de propaganda para serem instaladas. Pessoal, eu já tinha uma placa aqui, ó. Esta aqui já existia, que ele tinha probabilidade de 50%. Então, quantas placas a mais tem que colocar? Se tem que ter 7 placas, eu tenho que colocar mais 6 placas. Mais 6 placas, a resposta é letra D, Dinamarca, tá?